real desvalorizado e a alta nos preços das matérias-primas no mercado internacional fizeram o Brasil importar uma quantidade recorde de soja neste ano. O porto que costuma mandar soja para o mundo dessa vez teve de receber. Esse navio atracado em Paranaguá trouxe dos Estados Unidos mais de 30 mil toneladas do grão. Essa é a primeira vez na história que o porto de Paranaguá recebe uma carga de soja. Serão necessários mais de 600 caminhões para levar os grãos para as indústrias de ração animal e alimentos, que agora precisam da soja americana para continuar produzindo. Caminhoneiro há 35 anos, o Adalberto está espantado de ter que pegar essa contramão. Para mim é novidade, nunca aconteceu isso, né? Fazer isso, sempre trazemos para cá, nunca carregamos daqui para sair daqui, né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, mas com a pandemia o consumo aumentou em todo o país. E o dólar nas alturas fez com que os produtores preferissem exportar a vender no mercado interno. O resultado foi a diminuição da oferta no país e um recorde histórico na importação do grão. Entre janeiro e novembro deste ano, o Brasil gastou 503% a mais com a importação de soja do que no mesmo período do ano passado. Só que agora o país compra soja num preço mais alto do que quando foi vendida. Nós vendemos soja por $350, estamos importando soja por $450. Por quê? Porque na época que nós vendemos o preço era 1. Hoje, quando nós estamos comprando, o preço aumentou. O Brasil deve precisar de soja estrangeira ao menos até fevereiro, quando está programada para começar a colheita. E esse aumento na importação deve afetar até a ceia de Natal, encarecendo a produção de óleo de soja e de carnes. Nós vamos ter uma ceia de Natal mais cara por conta do aumento do soja e do milho. E uma das soluções é trazer o soja de fora, trazer o milho de fora, para que possa equilibrar o preço quando o preço do mercado interno começa a ficar em níveis um pouco elevados demais. Por causa da pressão nos preços dos alimentos, a inflação para as famílias de baixa renda em outubro foi a maior de quase 2 anos. Quem acompanhou esse assunto para nós foi o Roberto Paiva, a gente vai conversar com ele agora. Paiva, boa noite. A principal pressão veio justamente da conjuntura da pandemia. As pessoas estão gastando mais no supermercado em vez de gastar na rua, Renata. Boa noite para você, boa noite para todos. O índice de preços ao consumidor classe 1 da Fundação Getúlio Vargas mede a variação de preços dos produtos e serviços para famílias com renda, entre 1 e 2 salários mínimos e meio. No mês passado, esse índice ficou em 0,95%, foi o maior registrado desde junho de 2018. Das 8 classes de despesas que compõem esse índice, 6 tiveram alta: transporte, educação, saúde, habitação, despesas diversas e principalmente a alimentação. Para essas famílias, nos últimos 12 meses, os preços dos alimentos subiram em média 17%, quase 4 vezes mais que a inflação acumulada. Lembrando que, por causa da renda menor, o gasto com alimentação, que é essencial, pesa mais no orçamento, cerca de 1/3 do total. Para piorar, a forte desvalorização do real e o aumento das exportações de alimentos para a China pressionaram ainda mais os preços. Nosso real desvalorizou 30% em comparação ao dólar. E isso torna grãos que tem preço cotado em bolsas internacionais, como o milho, a soja, o trigo, mais caros que o brasileiro. Então, a China vem ao Brasil, aproveitando que o nosso real está desvalorizado, e compra muita carne, muita soja, e por consequência o preço disso acaba subindo no mercado brasileiro porque a disponibilidade diminuiu. Então nós tivemos aqui várias pressões que contribuíram para que os alimentos se transformassem nos vilões da inflação em 2020. Paiva, a melhora da situação dessas famílias depende fundamentalmente da retomada da economia, mas nesse campo ainda tem muita incerteza. É isso, Renata. Falta visibilidade e sobram dúvidas. Ainda não se sabe quanto tempo mais vai durar a crise do coronavírus e o governo ainda não sinalizou como vai tirar o país da crise econômica. Outra preocupação é o aumento do desemprego, que segue batendo recordes e atinge quase 14 milhões de brasileiros. O auxílio emergencial está previsto para acabar no fim do ano e não se sabe o que será depois disso.
E como lembra o economista Sérgio Vale, como pano de fundo, há um enorme desequilíbrio nas contas públicas. A gente vai ter uma dívida pública muito grande ano que vem, um déficit primário ainda muito grande também. Então, a gente precisa lidar muito bem no primeiro semestre com a questão fiscal. E aí, resolvendo essa questão fiscal, a gente consegue trazer um horizonte de estabilidade macroeconômica que é muito positivo para investimento e para crescimento. Porque se você resolver a questão fiscal de uma forma mais definitiva, a gente consegue ter um horizonte melhor de inflação, de crescimento, de taxa de juros, de taxa de câmbio, fica mais previsível para as empresas. E aí elas conseguem investir mais, as pessoas conseguem consumir mais e a gente entra num cenário de crescimento mais forte. Também disse que o governo precisa agir rápido para substituir o auxílio emergencial para não deixar os mais pobres desamparados já no começo do próximo ano. Renata. Muito obrigada. Paiva.